O milionário fica chocado ao descobrir que sua esposa é uma mendiga negra com segredos ocultos. Rafael sempre foi o típico milionário. Sua mansão em meio a jardins exuberantes e suas visitas a restaurantes 5 estrelas eram parte do cotidiano. Mas, em um piscar de olhos, tudo desmoronou. Um investimento mal feito, inesperado como uma tempestade no verão, arruinou sua fortuna. A conta na lavanderia agora era menor de suas preocupações. O verdadeiro caos se instalava dentro de casa. Sua esposa, Elisa, a bela mulher que sempre esteve ao seu lado, parecia se transformar diante de seus olhos. Os sorrisos que antes pareciam tão genuínos, agora estavam envoltos em uma névoa de segredos. Rafael começou a ver as fissuras em sua vida de luxo. Ao olhar para ela, não via mais apenas a beleza estonteante que o havia hipnotizado no dia em que se conheceram. Havia algo mais. Um mar de mistério que ele não conseguia decifrar. Uma noite, ao revirar caixas em busca de documentos financis. Quem era ela realmente? As revelações não pararam por aí. Cada dia que passava, Elisa parecia mais distante. E então, em uma conversa trivial, ela soltou uma frase que provocou um nó na garganta de Rafael. Você se importaria se soubesse mais sobre meu passado? O tom era leve, mas a emoção pulsava. Eram essas pequenas brechas que revelavam o passado sombrio que ela carregava, como sombras que nunca vão embora. Ao buscar respostas, Rafael se viu em um mundo caótico. Os rumores na vizinhança começaram a circular. Alguns sussurravam que Elisa estava envolvida em coisas obscuras, enquanto outros a viam como uma figura quase mítica, cheia de segredos. Ele explorou sua vida apenas para descobrir que o passado dela não era apenas uma história triste, mas um labirinto de escolhas difíceis e pessoas desaparecidas. Revelações como essa podem despedaçar um amor. Mas Rafael estava determinado a entender. Afinal, o amor que sentia por ela era tão profundo quanto o abismo de incertezas. O medo consumia, e questionamentos sobre o que mais poderia ser revelado sobre Elisa inundavam sua mente. Qual era o preço da verdade? O que mais ela escondia? E quem era aquele estranho que parecia conhecer até mesmo os segredos mais obscuros dela? Finalmente, após um dia intenso, seu telefone tocou, cortando o silêncio como uma faca. Era um número desconhecido. Rafael hesitou, o coração batendo forte. Quem estaria do outro lado? Aquela ligação prometia trazer mais caos ou uma resposta definitiva. Ele respirou fundo, e um misto de medo e expectativa tomou conta dele. Havia tanto a perder e tanto a descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone tocou novamente, tirando Rafael do enredamento de pensamentos profundos. A campainha soava como um alerta em seu coração. Ele sentiu um frio na barriga ao perceber que a ligação não era de qualquer um.
Ele respirou fundo, atendeu e do outro lado ouviu uma voz familiar, mais distante. Era o primo de Elisa, Gustavo, cuja existência havia sido uma nota de rodapé em suas conversas. Rafael, eu preciso te contar uma coisa. É sobre Elisa. A voz dele tremia. Algo não estava certo. O tom urgente fez Rafael ficar em alerta. Ele olhou pela janela, como se pudesse ver através dos rostos das pessoas que passavam, buscando alguma pista. Eu sei o que você deve estar pensando, mas você precisa ouvir. Não é o que parece. A Elisa, ela fugiu de algo muito sério. E o que fica nas sombras pode vir à tona a qualquer momento. Rafael sentiu o coração acelerar. Do que você está falando, Gustavo? Que sombras? O que ela escondeu de mim? A ansiedade preenchia o espaço entre as palavras. Calma, calma. Eu não posso falar tudo por telefone. Você precisa vir até o café, perto da sua casa. É urgente. O mundo parecia girar mais rápido. Rafael se despediu e saiu a caminho do café. O frio do inverno sentia-se em seu rosto, mas a verdadeira tempestade estava dentro dele. O que seria tão terrível que Gustavo precisava contar pessoalmente? Ao chegar, viu Gustavo na mesa, com a expressão mais sombria que já tinha visto. O homem era sempre alegre, mas agora mostrava um lado vulnerável que Rafael não conhecia. Sentou-se e, enquanto pediam café, os olhos de Gustavo estavam fixos no chão, como se ele visse algo que Rafael não conseguia imaginar. Rafael, você tem certeza de que ama a Elisa? A pergunta soou como um soco no estômago. Claro que sim! O que isso tem a ver com você? Ele respondeu, a voz elevada, mas um nó se formou na garganta. Gustavo olhou em seus olhos, e Rafael percebeu que aquilo ia além da escolha de palavras. Ela foi implicada em um crime, algo grande. Antes de chegar em você, ela estava envolvida em algo que a persegue até hoje. Não é só o passado de mendigagem. Um silêncio tomava conta da mesa. Cada palavra de Gustavo parecia cortar o ar, revelando que ele não estava preparado para ouvir. O que você quer dizer com crime? Que crime? O que ela fez? A voz de Rafael tremia. Escuta, não era só uma história de sobrevivência. Ela estava ligada a um esquema de tráfico de pessoas. Eu não sei todos os detalhes, mas eu sei que ela fez parte disso. As pessoas que desapareceram, elas eram mais do que apenas vítimas. Uma delas está por aí, e ela pode querer se vingar. A realidade desabou sobre Rafael. As lembranças de momentos felizes ao lado de Elisa agora pareciam uma piada amarga. Ele deixou a xícara que estava segurando escapar de suas mãos, e o barulho do vidro quebrando ecoou na sua cabeça. Não! Isso não pode ser verdade! Você está errado! Não estou! Existe um homem que está atrás dela, e ele não vai parar até conseguir o que quer, Gustavo completou, o olhar tenso. Rafael tinha que decidir. Ele poderia ignorar a verdade ou mergulhar nesse abismo profundo que Elisa havia escondido. Seu coração estava em conflito. Ele a amava, mas e se tudo o que acreditava fosse uma mentira? A atmosfera espessa fazia cada respiração parecer um desafio. Ele sabia que não poderia fugir. As sombras da verdade estavam se aproximando. E nesta fração de segundo, ele percebeu que o amor dele por Elisa poderia colocá-lo em perigo. Mas e se o amor também significasse enfrentar tudo isso junto? Ao sair do café, uma sensação de pavor e determinação o dominava. Precisava encontrá-la e entender antes que as consequências de seus segredos viessem à tona. A vida que tinha com Elisa estava em jogo. O que ele faria a seguir? Isso poderia ser o fim,
ou o início de algo muito mais profundo. A verdade estava prestes a se revelar. Rafael saiu do café, com uma mistura de raiva e desespero. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente, pesadas como pedras. Ele caminhava sem rumo, sentindo que o chão sob seus pés podia desabar a qualquer momento. Como poderia a mulher que amava estar envolvida em algo tão terrível? As memórias de dias felizes ao lado de Elisa eram agora como uma névoa escura, transbordando dúvidas e medos. Ele decidiu ir para casa, mas as ruas que antes pareciam familiares tinham um gosto amargo. Cada rosto que passava parecia escondia um secreto. Cada passo se tornava mais pesado. Ao entrar na mansão, o silêncio era opressivo. A luz suave da sala de estar. Ele viu Elisa sentada no sofá, olhando pela janela. Estava tão linda como sempre, mas essa beleza agora parecia um disfarce. Rafael hesitou. A verdade estava prestes a desmoronar tudo. Ele precisava saber. Com o coração acelerado, se aproximou. Elisa, precisamos conversar. A voz dele saiu mais firme do que se sentia. Ela virou-se, os olhos dela brilhando com uma mistura de surpresa e um quê de temor. O que aconteceu? Você parece pálido. É sobre seu passado, sobre o que Gustavo me disse. As palavras saíram de sua boca, pesadas como chumbo. Ele viu a expressão dela mudar, a leveza que havia no ar desaparecendo. Você esteve envolvida em algo, mas sombriamente sério. Elisa engoliu em seco. Rafael, Neste momento, um barulho estrondoso ecoou pela casa. A porta da entrada foi arrombada. Rafael sentiu o sangue correr frio. Ele e Elisa olharam para a porta, e antes que conseguissem reagir, 2 homens entraram. Ambos vestiam jaquetas escuras e tinham um olhar ameaçador. Cadê ela? Um deles gritou, avançando em direção a eles. Rafael sentiu o pânico tomar conta dele. Quem são vocês? Cale-se! O homem enfiou a mão no bolso e puxou algo. Os olhos de Rafael se arregalaram. Era uma arma. Onde está a garota? A confusão se espalhou naquele instante. Rafael olhou para Elisa, à beira de um colapso. Elisa, o que está acontecendo? Ela começou a chorar. Rafael, eu juro, não tenho nada a ver com isso. A voz dela estava despedaçada. O homem ignorou o apelo dela. Continuou gritando. Ela teve que vir! Não temos tempo! O mesmo homem se virou e gritou para o outro. Precisamos dela agora! O chefe está ficando impaciente. O abismo que se formava parecia infinito. Rafael ficou confuso. O que ele tinha envolvido? Era uma situação tão surreal que parecia um pesadelo. Elisa estava despedaçada. Quem é o chefe? O que vocês querem dela? A voz dele era um sussurro, quase incrédula. Silêncio! Não faça movimentos bruscos. O outro homem manteve a arma apontada para eles, os olhos ardendo de raiva. E então, no meio da confusão, algo surpreendente aconteceu. A expressão de Elisa mudou de desespero para uma determinação assustadora. Espere! Ela gritou, levantando a mão de forma quase desafiadora. Eu posso resolver isso. Os homens hesitaram, confusos. Rafael começou a entender que Elisa não era apenas a mulher que ele amava, mas alguém que carregava uma enorme carga. Eu posso falar com ele. Possa ser que ainda haja uma chance. O olhar dela era firme, mas o temor transparecia. Ela se virou para Rafael, seus olhos cheios de lágrimas. Por favor, confie em mim. Neste instante, Rafael ficou paralisado. Ele nunca imaginou que isso fosse acontecer. Essa explosão de tensão.
Tudo o que ele achava que saberia sobre Elisa estava em ruínas. O que mais ela havia escondido? As palavras não saíam. Ele estava em um mar de confusão e sentimentos. Você está se metendo em algo muito maior do que imagina. Ele conseguiu dizer. Eu sei, mas eu preciso disso. Eu preciso fazer isso por todos nós. Ela estava quase gritando agora. O clima era intensamente carregado. Rafael sentia a urgência, a adrenalina lhe corroendo, mas não sabia se conseguia confiar no que ela estava dizendo. Tudo girava em torno dele, e de repente a verdade não era o que parecia ser. O que você fez, Elisa? A pergunta se transformou em um sussurro, e neste momento de incerteza, as portas do passado estavam prestes a abrir de vez. O que seria essa verdade que ela havia escondido por tanto tempo? E qual era o preço a ser pago agora? As sombras finalmente haviam vindo à luz. Rafael teve o coração na garganta. Com o olhar fixo nos homens armados, o mundo estava girando e ele sentia que estava prestes a desmaiar. Elisa, o que você realmente fez? O medo na voz dele fazia ecoar nos cantos da sala. Eu posso resolver isso, ela repetiu, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. O homem armado parecia prestes a responder quando, de repente, um ruído ensurdecedor ecoou do fundo da casa. Era como se o próprio chão estivesse tremendo. Uma explosão de cores iluminou a sala, e as luzes de toda a mansão piscaram. Os homens se viraram, confusos. Rafael também. Ele não entendia aquelas luzes, mas uma parte de si sabia que era uma janela de oportunidade. O clima tenso se transformou em caos. A adrenalina disparou em seu corpo. Elisa, vamos! Ele gritou, puxando-a. Mas ela estava paralisada, os olhos fixos na porta da entrada. Uma expressão de terror agora claramente visível. Não, ele não pode saber ainda. Quem não pode saber? A pergunta saiu como um sussurro tenso. O homem mais alto se virou completamente, seus olhos escaneando cada canto da sala. É ela! É ela! Ele gritou, e uma onda de pânico tomou conta do ambiente. Nesse instante, algo ainda mais impressionante aconteceu. A porta da entrada se abriu, revelando uma figura conhecida, mas que deveria estar longe. Era a mãe de Elisa, Fernanda. Com um olhar determinado, ela entrou, seus cabelos esvoaçando, ao mesmo tempo em que o caos se desenrolava. Pare! Eu estou aqui! Gritou, fazendo todos os homens se virarem para ela. Você! O que você está fazendo aqui? O homem armado rosnou, a arma em sua mão, agora deixando uma sombra ameaçadora sobre todos. Mas Fernanda não hesitou. Eu sei onde está, ela disparou. Você não precisa machucá-la. Eu posso levar vocês até o que procuram. O choque se espalhou na sala. O que você está dizendo? Rafael ecoou, a sensação de traição crescendo dentro dele. O homem armado estava prestes a responder. Mas o que Fernanda disse a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Ela não é quem você pensa que é, Rafael. Elisa, ela não é sua esposa. É uma impostora. O que você ama é uma farsa. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele sentiu as pernas bambearem, o ar escapando de seus pulmões. Não! Isso não pode ser verdade! Rafael gritou. Mas a dúvida começou a se instalar. O olhar de Elisa, antes cheio de amor, agora se transformou em uma máscara de desamparo. Mãe, por favor, ela implorou. Mas a expressão de Fernanda era firme. Você tem que ouvir, Rafael. Elisa fugiu de algo muito maior. E agora você está no meio disso. Ela não é só uma mulher que vive na rua. Ela é parte de uma rede perigosa. O peso das palavras da mãe dela reverberou na sala. Ele olhou para Elisa, em busca de respostas. Mas a dor nos olhos dela falava mais alto do que qualquer explicação.
Rafael, eu não queria que soubesse assim, mas eu realmente sinto muito. Pare! O que mais você está escondendo, Elisa? Quem você realmente é? A pergunta cortou o silêncio como uma faca. O pânico dos dois homens crescendo agora parecia secundário. Todas as certezas se desmanchando diante dele. Tudo isso era uma mentira? Rafael mal conseguiu sussurrar. Nesse momento, o homem com a arma avançou, pressionando ainda mais a situação. Podemos levar a garota, ou você pode acabar com tudo isso aqui. A escolha é sua, mas não temos muito tempo. O clima era insuportável. Rafael sentiu uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Olhou nos olhos de Elisa. E tudo o que viu foi uma mulher quebrada. E agora, no meio daquele conflito, Rafael se viu em um dilema que mudaria tudo. Ela ficou comigo, mesmo com todo o passado. Eu não a abandonaria. A afirmação saiu como um sussurro, mas tinha a força de uma tempestade. O silêncio se instalou enquanto tudo ao seu redor parecia esperar pela próxima jogada. Havia um preço a pagar. As paredes da casa pareciam mais próximas e o tempo se arrastava. A verdade estava prestes a se revelar. O que realmente aconteceria a seguir? Rafael não sabia, mas uma coisa era certa. Tudo o que ele acreditava ia desmoronar. E a linha entre amor e traição estava prestes a se desfazer. Rafael teve o coração na garganta. Com um olhar fixo nos homens armados, o mundo estava girando e ele sentia que estava prestes a desmaiar. Elisa, o que você realmente fez? O medo na voz dele fazia ecoar nos cantos da sala. Eu posso resolver isso, ela repetiu, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. O homem armado parecia prestes a responder quando, de repente, um ruído ensurdecedor ecoou do fundo da casa. Era como se o próprio chão estivesse tremendo. Rafael também. Ele não entendia aquelas luzes, mas uma parte de si sabia que era uma janela de oportunidade. O clima tenso se transformou em caos. A adrenalina disparou em seu corpo. Elisa, vamos! Ele gritou, puxando-a. Mas ela estava paralisada, os olhos fixos na porta da entrada, uma expressão de terror agora claramente visível. Não, ele não pode saber ainda. Quem não pode saber? A pergunta saiu como um sussurro tenso. O homem mais alto se virou completamente, seus olhos escaneando cada canto da sala. É ela! É ela! Ele gritou. E uma onda de pânico tomou conta do ambiente. Nesse instante, algo ainda mais impressionante aconteceu. A porta da entrada se abriu, revelando uma figura conhecida, mas que deveria estar longe. Era a mãe de Elisa, Fernanda. Com um olhar determinado, ela entrou, seus cabelos esvoaçando, ao mesmo tempo em que o caos se desenrolava. Pare! Eu estou aqui! Gritou, fazendo todos os homens se virarem para ela. Você! O que você está fazendo aqui? O homem armado rosnou, a arma em sua mão, agora deixando uma sombra ameaçadora sobre todos. Mas Fernanda não hesitou. Eu sei onde está, ela disparou. Você não precisa machucá-la. Eu posso levar vocês até o que procuram. O choque se espalhou na sala. O que você está dizendo? Rafael ecoou, a sensação de traição crescendo dentro dele. O homem armado estava prestes a responder, mas o que Fernanda disse a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Ela não é quem você pensa que é, Rafael. Elisa, ela não é sua esposa. É uma impostora. O que você ama é uma farsa. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago.
Ele sentiu as pernas bambearem, o ar escapando de seus pulmões. Não, isso não pode ser verdade! Rafael gritou, mas a dúvida começou a se instalar. O olhar de Elisa, antes cheio de amor, agora se transformou em uma máscara de desamparo. Mãe, por favor, ela implorou. Mas a expressão de Fernanda era firme. Você tem que ouvir, Rafael. Elisa fugiu de algo muito maior. E agora você está no meio disso. Ela não é só uma mulher que vive na rua. Ela é parte de uma rede perigosa. O peso das palavras da mãe dela reverberou na sala. Ele olhou para Elisa em busca de respostas. Mas a dor nos olhos dela falava mais alto do que qualquer explicação. Rafael, eu não queria que soubesse assim, mas eu realmente sinto muito. Pare, o que mais você está escondendo, Elisa? Quem você realmente é? A pergunta cortou o silêncio como uma faca. O pânico dos dois homens crescendo agora parecia secundário. Todas as certezas se desmanchando diante dele. Tudo isso era uma mentira? Rafael mal conseguiu sussurrar. Nesse momento, o homem com a arma avançou, pressionando ainda mais a situação. Podemos levar a garota, ou você pode acabar com tudo isso aqui. A escolha é sua, mas não temos muito tempo. O clima era insuportável. Rafael sentiu uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Ele olhou nos olhos de Elisa e tudo o que viu foi uma mulher quebrada. Ele sentia sua pele arrepiar. O que estava acontecendo? Por que a mãe dela estava envolvida? O que mais essas duas mulheres estavam escondendo? O homem com a arma estava prestes a dar uma ordem, quando, de repente, um grito ecoou de fora da casa, cortando o ar como uma navalha. Elisa! A voz era estrondosa, reconhecível e carregava um peso de desespero. Era um homem, um que Rafael nunca tinha visto, mas algo sobre ele o fez sentir um frio na espinha. Os olhos de Elisa se arregalaram e ela começou a tremer. Não, não pode ser ele. O mundo pareceu congelar ao redor deles, enquanto o homem, do lado de fora, continuava gritando. Você não pode fugir de mim, Elisa. Eu sempre estarei atrás de você. Rafael sentiu seu coração afundar. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Ele olhou para Elisa, que agora estava apavorada. As sombras do passado pareciam estar mais próximas do que nunca. O que ele quer com você? Ele perguntou a voz trêmula, a sinfonia de confusão e medo dentro dele crescendo. É a verdade que eles não sabem, Fernanda disse, a voz trêmula, mas firme. A verdade que eu não queria que você soubesse, Rafael. Ele é o verdadeiro pai dela. E Elisa não é só uma vítima, ela é muito mais. Ela fez escolhas que a levaram a essa vida. E agora, tudo isso vai desmoronar. A revelação deixou Rafael em choque. O que ele achou que entendeu, o amor que tinha, tudo parecia uma ilusão. Ele olhou para Elisa, seus olhos refletindo desespero e confusão. O que ele faria agora? As luzes piscantes e os gritos ameaçadores estavam se aproximando. Rafael percebeu que, ao invés de uma simples mentira, estava no meio de uma teia de enganos, e a verdade era mais cruel do que imaginava. Ele pensou em como a vida deles tinha mudado, em quão rápido tudo virou de ponta cabeça. O ladrar de um cachorro, distante, fez ele olhar pela janela. A rua parecia mais enevoada. Rafael estava pensando em correr, mas para onde? De repente, tudo o que parecia certo estava errado. O medo e a confusão invadiam sua mente. Rafael, por favor, confie em mim, Elisa implorou.
e sua voz estava cheia de dor. É só uma questão de tempo até que tudo isso esteja acabado. Mas mesmo assim, o que mais poderia sair daquele turbilhão? E se a escolha dele não fosse entre salvar ou condenar, mas entre saber ou viver uma farsa? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a consciência de que aquilo mudaria tudo o que conhecia pesava sobre seus ombros como uma bola de ferro. Rafael se viu em um dilema que mudaria sua vida para sempre. E enquanto o homem na rua gritava o nome de Elisa, um nó se formou em seu estômago. A verdadeira batalha estava apenas começando. Rafael teve o coração na garganta. Com o olhar fixo nos homens armados, o mundo estava girando, e ele sentia que estava prestes a desmaiar. Elisa, o que você realmente fez? O medo na voz dele ecoava nos cantos da sala. Eu posso resolver isso, ela repetiu, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. O homem armado parecia prestes a responder, quando, de repente, um ruído ensurdecedor ecoou do fundo da casa. Era como se o próprio chão estivesse tremendo. Uma explosão de cores iluminou. Rafael também. Ele não entendia aquelas luzes, mas uma parte de si sabia que era uma janela de oportunidade. O clima tenso se transformou em caos. A adrenalina disparou em seu corpo. Elisa, vamos! Ele gritou, puxando-a. Mas ela estava paralisada, os olhos fixos na porta da entrada, uma expressão de terror agora claramente visível. Não, ele não pode saber ainda. Quem não pode saber? A pergunta saiu como um sussurro tenso. O homem mais alto se virou completamente, seus olhos escaneando cada canto da sala. É ela! É ela! Ele gritou, e uma onda de pânico tomou conta do ambiente. Nesse instante, algo ainda mais impressionante aconteceu. A porta da entrada se abriu, revelando uma figura conhecida, mas que deveria estar longe. Era a mãe de Elisa, Fernanda. Com um olhar determinado, ela entrou, seus cabelos esvoaçando, ao mesmo tempo em que o caos se desenrolava. "Pare! Eu estou aqui!" gritou, fazendo todos os homens se virarem para ela. "Você, o que você está fazendo aqui?" O homem armado rosnou, a arma em sua mão, agora deixando uma sombra ameaçadora sobre todos. Mas Fernanda não hesitou. "Eu sei onde está!" Ela disparou. "Você não precisa machucá-la. Eu posso levar vocês até o que procuram." O choque se espalhou na sala. "O que você está dizendo?" Rafael ecoou, a sensação de traição crescendo dentro dele. O homem armado estava prestes a responder, mas o que Fernanda disse a seguir virou tudo de cabeça para baixo. "Ela não é quem você pensa que é, Rafael. Elisa, ela não é sua esposa. É uma impostora. O que você ama é uma farsa." A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele sentiu as pernas bambearem, o ar escapando de seus pulmões. "Não, isso não pode ser verdade." Rafael gritou, mas a dúvida começou a se instalar. O olhar de Elisa, antes cheio de amor, agora se transformou em uma máscara de desamparo. "Mãe, por favor!" ela implorou, mas a expressão de Fernanda era firme. "Você tem que ouvir, Rafael. Elisa fugiu de algo muito maior, e agora você está no meio disso. Ela não é só uma mulher que vive na rua. Ela é parte de uma rede perigosa." O peso das palavras da mãe dela reverberou na sala. Ele olhou para Elisa, em busca de respostas. Mas a dor nos olhos dela falava mais alto do que qualquer explicação. "Rafael, eu não queria que soubesse assim, mas eu realmente sinto muito." "Pare! O que mais você está escondendo, Elisa?"
Quem você realmente é? A pergunta cortou o silêncio como uma faca. O pânico dos dois homens crescendo agora parecia secundário. Todas as certezas se desmanchando diante dele. Tudo isso era uma mentira! Rafael mal conseguiu sussurrar. Nesse momento, o homem com a arma avançou, pressionando ainda mais a situação. Podemos levar a garota, ou você pode acabar com tudo isso aqui. A escolha é sua, mas não temos muito tempo. O clima era insuportável. Rafael sentiu uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Ele olhou nos olhos de Elisa, e tudo o que viu foi uma mulher quebrada. Ele sentia sua pele arrepiar. O que estava acontecendo? Por que a mãe dela estava envolvida? O que mais essas duas mulheres estavam escondendo? O homem com a arma estava prestes a dar uma ordem quando, de repente, um grito ecoou de fora da casa, cortando o ar como uma navalha. Elisa! A voz era estrondosa, reconhecível e carregava um peso de desespero. Era um homem, um que Rafael nunca tinha visto, mas algo sobre ele o fez sentir um frio na espinha. Os olhos de Elisa se arregalaram e ela começou a tremer. Não! Não pode ser ele! O mundo pareceu congelar ao redor deles, enquanto o homem, do lado de fora, continuava gritando. Você não pode fugir de mim, Elisa. Eu sempre estarei atrás de você. Rafael sentiu seu coração afundar. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Ele olhou para Elisa, que agora estava apavorada. As sombras do passado pareciam estar mais próximas do que nunca. O que ele quer com você? Ele perguntou, a voz trêmula, a sinfonia de confusão e medo dentro dele crescendo. É verdade que eles não sabem, Fernanda disse, a voz trêmula, mas firme. A verdade é que eu não queria que você soubesse, Rafael. Ele é o verdadeiro pai dela, e Elisa não é só uma vítima. Ela é muito mais. Ela fez escolhas, escolhas que a levaram a essa vida. E agora, tudo isso vai desmoronar. A revelação deixou Rafael em choque. O que ele achou que entendeu, o amor que tinha, tudo parecia uma ilusão. Ele olhou para Elisa, seus olhos refletindo desespero e confusão. O que ele faria agora? As luzes piscantes e os gritos ameaçadores estavam se aproximando. Rafael percebeu que, ao invés de uma simples mentira, estava no meio de uma teia de enganos, e a verdade era mais cruel do que imaginava. Ele pensou em como a vida deles tinha mudado, em quão rápido tudo virou de ponta cabeça. O ladrar de um cachorro distante fez ele olhar pela janela. A rua parecia mais enevoada. Rafael estava pensando em correr. Mas para onde? De repente, tudo o que parecia certo estava errado. O medo e a confusão invadiam sua mente. Rafael, por favor, confie em mim. Elisa implorou e sua voz estava cheia de dor. É só uma questão de tempo até que tudo isso esteja acabado. Mas mesmo assim, o que mais poderia sair daquele turbilhão? E se a escolha dele não fosse entre salvar ou condenar, mas entre saber ou viver uma farsa? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a consciência de que aquilo mudaria tudo o que conhecia pesava sobre seus ombros como uma bola de ferro. Rafael se viu em um dilema que mudaria sua vida para sempre. E enquanto o homem na rua gritava o nome de Elisa, um nó se formou em seu estômago. A verdadeira batalha estava apenas começando. Naquele instante, o homem avançou pela porta, derrubando a madeira com um empurrão. A cena que se seguiu deixou todos sem palavras. O homem, de cabelo desgrenhado e voraz, não era apenas um desconhecido, mas a expressão de choque de todos contrastou com a frieza dele. "Elisa!" ele gritou, buscando-a como se ela fosse a única coisa que importasse. Os homens armados hesitaram, confundidos, enquanto a tensão aumentava.
O que está fazendo aqui? Rafael perguntou, atordoado pela repentina reviravolta. Eu sou seu irmão, Elisa. Você não pode me deixar. A confissão fez o chão tremer sob os pés de todos. O que estava acontecendo? Rafael, agora perdido em um mar de confusões, virou-se para Elisa. Aquela revelação jogou um sal nas feridas ainda abertas de sua confiança. Não, como que isso pode ser verdade? O coração de Rafael disparou enquanto os quebra-cabeças começavam a se encaixar, criando um quadro ainda mais aterrador. Ele não sabia onde se enfiava, mas uma parte dele sabia que o mais profundo ainda estava por vir. Escuta, Rafael, eu estou aqui para protegê-la. Não deixe que eles a levem! Gustavo exclamou, e a verdade que antes preenchia o ar evaporou, dando lugar a um novo mistério. A sala parecia colapsar sob o peso de segredos e mentiras. O que mais estava escondido? Quem estava realmente atrás deles? E qual era o plano? As respostas não estavam claras, mas a próxima jogada mudaria tudo. Rafael estava paralisado. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente como um pesadelo que não conseguia acordar. Elisa não é quem você pensa que é. O homem que tinha à sua frente, ali, descabelado e tremendo, parecia mais um espectro do que alguém próximo. Então a porta se arrebentou, e as revelações que despencaram sobre ele eram como pedras. "Elisa!" gritou Gustavo, e a tensão na sala era palpável, como uma corda prestes a quebrar. Os homens armados estavam confusos, mas isso não durou. Uma nova voz surgiu de fora, forte e ameaçadora. "Elisa, é hora de voltar!" A frase era clara. Não deixava dúvidas de que o homem do lado de fora tinha um papel crucial na história. O coração de Rafael disparou. Ele virou-se para Elisa, mas ao invés de uma resposta, viu apenas desespero em seus olhos. "Quem é ele?" A pergunta escapou de seus lábios, num sussurro quase sem som. A tensão crescia. Tinha um peso assustador. Foi então que o homem que havia ameaçado a entrada da casa, empurrando a porta com brutalidade, disse: "Desça! Não há como escapar agora!" Elisa estava em choque. Não pode ser você!" Ela parecia desfeita, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Rafael não sabia que o que ele viu serão as últimas palavras dela. As adições que se seguiam da boca dela eram um misto de medo e desespero que coavam no espaço. "Eu não posso voltar." Gustavo olhou para os homens em pânico. "Acha que ela tem escolha? Você sabe de tudo isso, não?" A acusação pairou no ar, e Rafael, envolto em um turbilhão de emoções, focava em como Elisa reagia. O homem do lado de fora, com a voz ressoando como um trovão, reforçou: "Chega de rodeios! Se não abrir essa porta agora, você vai se arrepender. Eu sei de tudo que você fez." O mundo de Rafael começou a girar. Ele não entendia muito sobre o passado de Elisa, mas agora, com cada palavra que ecoava no ar, ficava mais claro que ela não só tinha uma vida secreta, mas era parte de um jogo muito maior. Antes que pudesse pensar, a porta se abriu bruscamente e a figura de um homem alto e imponente entrou. Era um tipo todo de presença. Malícia e determinação transpareciam em seu olhar. "Ela é minha!" gritou ele, e Rafael, em estado de choque, sentiu suas pernas moles como se tivesse levado um soco. "Ela não pode ficar com você, Rafael. Você não faz ideia do que ela é." Rafael sentiu que a razão estava escapando, sua mente girava. "O que você quer com ela?" A pergunta pulsava, sua voz cheia de raiva contida.
O homem sorriu, mas era um sorriso que não refletia alegria. Era maligno. Ela é a peça-chave. Sem ela você não consegue entender a verdadeira história. E com isso, o homem puxou um objeto do bolso, uma fita adesiva, um gravador. E você acaba de gravar proveitos de sua vida, Rafael. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos olhavam uns para os outros, a verdade e as mentiras se entrelaçando num jogos de sombras. Rafael sentiu seu coração estourar. Não, não é possível. Rafael queria gritar, mas as palavras falharam. A sala era uma prisão de segredos. Todos eles estavam sufocando sob o peso daquelas revelações. Nesse momento, Gustavo, o primo, fez uma jogada inesperada. Você não pode fazer isso. Isso não vai acabar bem. A verdade do passado dela vai ser devastadora. E as palavras dele estavam cheias de urgência, mas pareciam ecoar em um abismo. Deixe ela em paz. Rafael gritou, e o homem sorriu novamente. Agora tinha um brilho de satisfação. Você não sabe de nada. O passado de Elisa irá arrastá-lo se você ficar. Ele então virou-se e disse: Elisa, você tem uma escolha. Volte ou enfrente as consequências. Rafael não conseguia processar. As luzes na casa piscavam, a tensão aumentava. O pânico já estava dentro dele, chorando para sair. O que mais poderia surgir ali? O que mais indicava aquele homem? O nome de Elisa sobre seus lábios parecia intoxicado por dor. E no instante em que Rafael estava prestes a fazer uma escolha, uma explosão de luzes e sons ecoou de fora novamente, seguida de sirenes distantes. Os olhares do homem mudaram, e pela primeira vez ele parecia assustado. O que você fez, Elisa? O mundo que estava à sua volta estava desmoronando. Os rostos ao seu redor se transformavam, entre medos, segredos e revelações. E enquanto todos encaravam essa nova realidade, Rafael percebeu que o jogo apenas começava. Rafael estava paralisado. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente como um pesadelo que não conseguia acordar. O homem que tinha à sua frente parecia mais um espectro do que alguém próximo. Elisa! Gritou Gustavo, e a tensão na sala tornou-se palpável como uma corda prestes a romper. Os homens armados estavam distraídos, mas aquele novo integrante da cena trouxe uma inquietação que fez o ar ficar pesado. A voz do homem que entrara ressoou forte. Elisa, é hora de voltar! O desejo de liberdade e a certeza de que tudo tinha um preço estavam em uma linha tênue. Quem é ele? Rafael fez a pergunta sem pensar, o coração acelerando. Elisa parecia desfeita, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Não, não pode ser você! A voz de Elisa era um sussurro trêmulo. Como se suas palavras se quebrassem. O mundo ao redor parou, e todos os olhares se fixaram nela, esperando entender o que estava prestes a acontecer. Quem é esse homem, Elisa? O medo tomou conta de Rafael. Ele também estava tentando entender o que aquele ser à sua frente queria. Gustavo, nervoso, olhou para os homens armados e então, no golpe de instinto, tentou se colocar entre eles e Elisa. Você não pode levar ela! Gritou. O homem mais imponente, de olhos gélidos, se aproximou. Você não tem ideia do que aconteceu, seu idiota! Elisa é parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Então, o homem de fora deixou escapar um sorriso ameaçador. Ah, mas paizinho, você subestima o poder da verdade. Se não abrir essa porta por conta própria, vou garantir que seu novo adorador entenda as consequências. Rafael ficou perplexo. Paizinho, o que você quer dizer com isso? O nó na garganta se apertou, enquanto tentava entender o que tudo aquilo significava. E então, a revelação que mudou tudo.
Com um movimento rápido, o homem disse: "Sou eu, o pai verdadeiro de Elisa." Todos na sala ficaram sem palavras. A afirmação pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Elisa arregalou os olhos e seu rosto havia perdido toda a cor. Não, isso não é possível. Ela mal conseguia respirar. O choque a deixava atordoada. Gustavo, que parecia estar completamente confuso, olhou para Rafael e depois para Elisa. Isso não pode estar acontecendo. Você está mentindo. A revolta nas palavras dele era evidente, mas a tormenta emocional de Elisa parecia ir além. É a verdade, Elisa. O homem continuou, seu tom implacável calcando a esperança de todos. Você é a chave, filha, e sempre foi. Os negócios estão prestes a fechar, e você precisa escolher de que lado está. Rafael se sentiu desmoronar. Não era apenas a vida de Elisa que estava em jogo, mas a sua também. A sala estava cheia de silêncios pesados, e o som de sua respiração apressada. Não era isso que eu queria que você soubesse. Fui criada para fugir. E se as palavras dela não fossem apenas uma defesa? E se a mentira que sustentava tudo o que construíram juntos não fosse apenas sobre o passado dela, mas em cada momento que passaram? O coração de Rafael batia desgovernado enquanto olhava para os homens. Novamente, a voz do homem ecoou, interrompendo o emaranhado de pensamentos. A escolha é sua, Elisa. Mas saiba que a verdade tem um preço e você é a única a poder pagá-lo. Naquele momento, algo excepcional aconteceu. O telefone de Rafael vibrou. Inesperadamente, o reconhecimento da chamada criava uma tensão angustiante. É a polícia! Ele saiu gritando. Eles estão aqui! Porque alguém acionou o alarme da casa. A visão de um policial se aproximando fez os homens armados trocarem olhares de desespero, deixando claro que não havia mais tempo. Elisa, o que você vai fazer? Rafael disse, enquanto a sala rapidamente se transformava em cena de um filme de ação. O que ele faria a seguir? Ele olhou para ela, esperando que a resposta não fosse um caminho sem volta. E enquanto a porta começava a se abrir, ele percebeu que a verdade estava mais perto do que nunca. Seria esse o momento que mudaria tudo? Rafael estava paralisado. As sirenes se aproximavam e a pressão na sala era palpável. O homem à sua frente, aquele que afirmava ser o pai de Elisa, parecia ganhar confiança. Você não pode escapar da verdade, Elisa, e nem do que você fez. O tom dele era carregado de raiva e desprezo, mas a estagnação da sala tornava tudo ainda mais incômodo. Elisa estava em choque. As lágrimas escorriam pelo rosto. Eu não quero voltar. Eu não posso. A voz dela tremia entre medo e raiva. E Rafael sentia o coração apertar. Mas então a frase do homem soou como um golpe. Você fez escolhas, filha. E agora elas estão prestes a te alcançar. O ambiente ficou tenso. Gustavo, que tentava proteger Elisa, se virou para Rafael, em um movimento rápido. Precisamos sair, agora! A urgência na voz dele provocou uma onda de adrenalina. Mas antes que pudessem se mover, novas vozes ecoaram, diferentes daquelas que se esperavam. Pare! Não se movam! Uns policiais entraram, armas em punho. A sala foi tomada por um pânico repentino. Os homens armados que cercavam Elisa se tornaram alvos, e a situação se transformou em um jogo mortal. Mas o que chocou Rafael foi quando uma das policiais, numa ação rápida, se virou e gritou: Detenção! Todos!
no chão. E o homem que se dizia pai de Elisa começou a balançar a cabeça, seus olhos frios se fixando em um ponto além da confusão. Você não pode me prender! Você não sabe quem eu sou! O desespero dele ressoou no ar, e Rafael percebeu que havia muito mais em jogo. De repente, uma explosão de luzes e gritos ululantes irromperam do outro lado da rua. Era uma cena surreal. As sirenes se tornaram ensurdecedoras, como se o tempo tivesse congelado. O homem estava prestes a discutir algo a respeito da verdade, quando, de repente, o chão sob seus pés se tornou instável. E então, tudo aconteceu rápido. Um flash! As luzes dispararam por toda a casa, e o que parecia ser apenas um grupo de bandidos agora revelava um enredo muito mais sinistro. O homem, agora apenas um vulto, mandou uma mensagem e os outros homens começaram a se afastar. Retirada! Agora! O que Rafael não esperava era que a polícia fez a contagem regressiva e, ao ouvir 3, um deles disparou um tiro. O som ecoou na sala e Rafael e Elisa se jogaram para o chão. Na fração de segundo que parecia uma eternidade, a parede próxima a eles se despedaçou e o caos reinou. A mulher policial foi atingida, caindo aos pés de Rafael, que ficou em choque, aterrorizado. Não! Não! Ele gritou enquanto o corpo dela era arrastado. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. E no meio desse pesadelo, Rafael viu algo que fez seu coração parar. Uma sombra se movia, e entre as silhuetas, um rosto conhecido se destacou. Era a mãe de Elisa, Fernanda, que havia desaparecido do cenário. Elisa! Ela chamou, uma expressão de desespero e raiva no rosto. Eu fui obrigada a me esconder. Por quê? O que está acontecendo? Rafael sentia que tudo se desmoronava. Feridas abertas estavam em todos os lados. O passado, que parecia estar envolto em uma névoa de controle, desmoronava lentamente. A verdade estava dos dois lados, mas o tempo estava se esgotando. No momento em que você a conheceu, Rafael, tudo mudou. O que sabemos sobre ela é apenas o começo. A escolha que ela fez vai nos custar a vida. Fernanda se adiantou, como se implorasse ao filho que entendesse a gravidade da situação. E era ali, no ápice do caos, que a realidade se desdobrou. Rafael não estava lidando apenas com os segredos de Elisa, mas com algo muito maior que envolvia toda a sua família. De repente, a intensidade da cena era quase insuportável, e ele se deu conta de que as escolhas de Elisa não eram apenas dela. O que ela carregava, as mentiras, as sombras, tudo isso afetaria todos ao seu redor. E agora, à beira da desgraça, a única pergunta que pulsava em seu coração era até onde ele estaria disposto a ir por amor. Rafael respirou fundo, segurando a mão de Elisa com força. O caos era intenso, sirenes ecoavam, e a tensão na sala se tornava quase física. Era um momento decisivo. Os homens armados estavam se afastando, mas a ameaça ainda pairava no ar. Ele a puxou, mas ela estava completamente paralisada. O que você vai fazer? A voz dela mal conseguia sair, enquanto Gustavo tentava se posicionar entre eles e os intrusos, arriscando tudo. Os olhos de Rafael se encontraram com os de Elisa novamente. Ela precisava fazer uma escolha, e ele estava ali, pronto para ajudá-la. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde sua lealdade iria? Elisa finalmente disse:
Não posso voltar com ele. Não depois de tudo o que passei. A coragem nas palavras dela acendeu uma chama na intensidade do momento. O homem que se dizia pai dela, desesperado, gritou: "Você não tem ideia do que está fazendo. Eles vão acabar com você." Fernanda, a mãe de Elisa, entrou na linha de frente. "Chega! Você precisa tomar uma decisão, filha." Ela parecia mais forte do que nunca. Um verdadeiro pilar naquele furacão de caos. Você sempre teve escolhas, Elisa. Você pode ser mais do que isso. Nesse instante, quando as emoções estavam à flor da pele, um barulho ensurdecedor interrompeu o confronto. Um grupo de policiais irrompeu pela entrada, e a sala virou um palco de desordem. "No chão!" gritaram os oficiais, apontando armas e ordenando que todos se rendessem. O homem que afirmava ser o pai de Elisa hesitou. "Não! Vocês não podem fazer isso!" ele gritou, sua bravura desaparecendo no eco dos tiros disparados pelas autoridades. "Elisa, vem comigo! Agora!" Era um momento de verdade. Rafael olhou ao redor, os polícias se movendo com firmeza. Sabia que a próxima escolha de Elisa definiria não apenas o futuro dela, mas o dele também. "Escolha, Elisa", ele pediu. "Escolha quem você realmente é." Os olhos de Elisa brilharam. E finalmente ela falou: "Eu escolho viver. Eu não posso mais ser refém do meu passado." Ela se virou para os policiais, levantando as mãos em sinal de rendição. "Estou pronta para contar tudo." A tensão diminuiu instantaneamente. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado do ar. O homem olhou para ela, atordoado. "O que você está fazendo?" Sua voz falhava. "Você vai se arrepender." Os policiais a conduziram, criando uma barreira de proteção ao redor dela. "Está tudo bem?" um deles disse ao ver a angústia no rosto de Rafael. Fernanda sorriu timidamente para Rafael, um sopro de alívio surgindo entre as lágrimas. "Ela fez a coisa certa", disse ela, com um toque de esperança. Rafael sentiu uma onda de emoções intensas. Ele queria abraçar Elisa, mas tudo o que podia fazer era ficar ali e observar enquanto ela escolhia seu próprio caminho. Elisa virou-se para Rafael, os olhos cheios de gratidão e uma chama de novo começo. "Desculpe por tudo, Rafael. Eu vou enfrentar a verdade. Você sempre foi a luz na minha escuridão." Rafael sorriu, um sorriso que segurava a dor e o amor que sentia. "Eu estarei aqui, independente do que acontecer." "Sempre!" Com isso, os policiais começaram a levar Elisa e os outros homens foram detidos. Rafael sentiu que o sol estava começando a brilhar novamente, mesmo entre as nuvens de incerteza. Não sabia o que o futuro preparava, mas sentia que a jornada estava apenas começando. Enquanto observava Elisa se afastar, uma ideia o atingiu como um raio. Este era o começo de uma nova história. Ele precisava contar ao mundo sobre a coragem dela, sobre tudo que enfrentaram juntos. E em meio ao caos, um pensamento forte ecoou em sua mente. E agora, para você, meu amigo que acompanhou essa história até aqui, eu preciso de sua ajuda. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que temos preparadas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o nosso algoritmo e fazer com que mais pessoas possam conhecer esta jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E, por favor, compartilhe.